Senhora Santana, quando entrou no mundo. Senhora Santana, quando entrou no mundo, ela cruzou a terra e abençoou o mundo. Ela cruzou a terra e abençoou o mundo. É um olho, uma boca, um peixe que morre, uma chave. Dizer o quê? Enuejá, paejá. Quais são os nomes, as cores, os sons e os porquês da ancestralidade? São chaves, porta, trechos, danças, traços, serpentes, girassóis, castelos de cartas, lobos, flechas, folhas, uma espiral. É pemba, é ponto, é ponte. Para agora. Vai na frente, Exu, e abre caminho. Eu estou agora de joelhos. Eu sempre achei que a minha avó não gostasse muito de mim. Ela parecia sempre um pouco rude, severa e fria. Engraçado, hoje percebo ela viva no meu cotidiano, na minha fé e na minha arte. Fato é que, quando ela morreu, vieram parar nas minhas mãos algumas caixas de objetos dela. Coisas que a princípio iam pro lixo, ou não pro lixo, mas sabe essas coisas que ninguém quer? Então, foi o que aconteceu comigo. Só que nessas caixas tinha um mundo vivo e ainda mudo. Alegorias de uma vida que não era só dela, era a de todos que vieram antes dela. E era a vida de todos que, como eu, vieram também depois dela. Tem brinquedos, joias, receitas, fotos, apostilas, tem cartas, boletos e simpatias. Tem imagem de santo, bibelô, bilhete, promoção, cadernos, bolinhas, toalhinhas. Sério, tem até documento de 1800. Nessas caixas, eu aprendi
um monte de coisa, mas sobretudo sobre a fé da minha família. Foram revelados espelhos, coisas que os outros acreditavam. Encontrei coisas do passado que refletiam o que eu ia ser, ou estou sendo, no futuro. Como diz um amigo meu, fé é da ordem da acreditância. No que mesmo você acredita? Nessas caixas descobri da minha avó e da minha bisavó, Lucília Machado da Silva, seu nome. Mulher bem interessante e intrigante essa. Por volta de 1910, morava ela no Rio de Janeiro. Era branca, professora e macumbeira. Acho que a primeira macumbeira da família. Interessante, né? Mulher branca e letrada que frequentava a macumba carioca em meados de 1900. Por outro lado, até discurso a Júlio Prestes ela fez. Dos extremos paradoxais das espirais. Mas todas essas coisas são mudas. São coisas que procuram linguagens, coisas que procuram traduções. Quando eu falo que eu sou macumbeiro que estuda antropologia, é quase impossível escapar de uma conversa sobre crença, sobre ter uma religião e sobre o que as pessoas chamam de sobrenatural. Que, aliás, esse é um termo que para o povo de santo não faz sentido algum, né? Porque o orixá é a própria natureza. Essas forças, elas são o próprio funcionamento do mundo, por assim dizer. Não são uma coisa que estão para além ou que estejam a parte disso que a gente chama de mundo, né? E como a gente sabe, o termo religião tem uma carga bastante pejorativa. Essa ideia de que a religião é o ópio do povo, esse tipo de jargão, na verdade é uma visão caricata, eu diria. Porque ela está construída, pelo menos na nossa sociedade, com uma série de preconceitos, de estereótipos, de inverdades. São generalizações que elas não fazem muito sentido, porque as práticas religiosas elas são muito mais complexas. Geralmente se acha que as religiões podem ser pensadas da mesma maneira. E quando a gente faz isso, a gente acaba reduzindo, simplificando o fenômeno religioso. E quando, na verdade, esse conceito de religião com R maiúsculo, ele é muito limitado porque ele é muito específico. Tem um antropólogo chamado Talal Assad, que ele escreve isso, que a religião é pensada no Ocidente com base em uma história particular e a partir de uma religião em particular, que é a história recente do cristianismo europeu. Então é um erro achar que todas as experiências religiosas possam ser pensadas a partir disso, quando na verdade existe uma série de religiosidades ou de práticas que lidam com o sagrado, que oferecem uma série de filosofias, de valores, de prática de convivência, de formas de estar no mundo que são radicalmente distintas umas das outras. O próprio termo religião em si é problemático, porque a definição clássica de religião é que é uma religação com o sagrado, mas isso não confere com as religiões afro-brasileiras. Porque muita gente vai procurar um terreiro
não para se religar com o sagrado, e sim para lidar com os efeitos de uma ligação com o sagrado que já é muito forte. Em alguns casos ela é tão forte que ela se manifesta até no corpo da pessoa. Eu nunca pensei em ser candomblessista, e muito menos pensei que um dia iria dançar afro-butô. Para falar bem a verdade, sempre me importou muito pouco orixás, pretos velhos e pombagiras. Nunca quis muito saber de oferendas, búzios, pontos de giras, apesar de ser uma coisa recorrente em minha infância. Minha avó, sim. Clélia Verônica. Essa sim era macumbeira. Quimbandeira, ela se dizia. Quimbanda. Palavra bonita, né? Já ouviu falar? A ligação com a ancestralidade, ela precisa ser cultivada na prática, e isso não só em rituais, mas em coisas que se faz no dia a dia também. Então, um ancestral é um hoje, é uma coisa presente. Um antepassado não é uma coisa que ficou lá atrás no tempo. Eles e elas existem aqui e agora. E é por isso que eu acho que não faz tanto sentido pensar a ancestralidade pela chave da temporalidade, mas sim pela chave da presença. Nessas religiões, a morte não é o fim é o esquecimento. Ou o teu ancestral está presente contigo, atuando na tua vida, ou ele não existe. É uma questão muito maior do que passado, presente e futuro. Tem a ver com estar junto, com convivência. Militante e colecionadora eu já era desde pequena, mas talvez no fundo eu compartilhava aquela máxima quase clichê dos intelectuais, aspas, religião é o ópio do povo, fecha aspas. Porém, a vida tem caminhos que o desejo e a razão desconhecem. E é preciso falar que esse pensamento ele não tem nada de etéreo, nem de místico e muito menos de espiritual. É da ordem da história. Dessa história, que é a história da barbárie, onde o estado de exceção é a regra. E esse pensamento não é meu. É de Walter Benjamin. E é nessa concepção histórica que o índice aparece. São repetições e resistências materiais. São restos, rastros e fragmentos da nossa história, do nosso passado, da nossa ancestralidade. O ancestral não é uma coisa genérica. Eles são conhecidos pelos seus nomes, pelos seus feitos e por se fazerem presentes. Tanto é assim que os descendentes sabem como se portar perante do seu ancestral, o que se deve e o que não se deve fazer, o que se pode e o que não se pode comer, como se deve vestir e por aí vai. Conhecer a ancestralidade é conhecer aquilo que ela me diz, que coisas ela transforma em mim, que tipo de pessoa ela me permite ser e que tipo de pessoa ela não admite que eu seja. E por ser uma relação que precisa ser cultivada, a questão ancestral, por mais que ela tenha a ver com linhagem,
ela tem muito a ver com participação. Dependendo da relação que se estabelece ou não, essa ancestralidade vai fazer parte de quem você é e vice-versa. Um outro ponto importante, ao meu ver, é que o legado ancestral é visto de maneira crítica também. Os próprios orixás, por mais que eles sejam exaltados e que sirvam de exemplo para a gente, eles também nos dão exemplo daquilo que não deve ser feito. Então os mitos, eles mostram erros, injustiças, desvios, uma série de ações condenáveis que os próprios orixás cometeram. Então os mitos trazem lições morais. E isso não é à toa. Isso deve servir para que a nossa vida seja muito melhor, para que os mesmos erros não sejam repetidos, para que a gente aprenda a entender os conflitos. E isso é muito diferente das histórias que nos são contadas na escola, por exemplo, sobre os colonizadores. A gente aprende a enxergar como se eles fossem desbravadores, conquistadores, como se fosse uma espécie de herói mesmo. Por mais que, na verdade, eles tenham sido invasores, assassinos, genocidas, estupradores, a gente acaba enxergando eles como um exemplo. E é muito difícil contestar essa visão, é muito difícil criticar essa história. Boa parte dos mitos afro-brasileiros não são assim. Um deles que é bem famoso é aquela história de Ogum, que se irrita com o silêncio que está sendo feito por conta de um ritual. E quando ele se faz presente, esse silêncio é mantido. E num ato de impulsividade, com a espada dele, ele corta a cabeça de quase todo mundo. Então, a partir dessa história, é ensinado, por exemplo, que não se deve agir sem pensar, que não se deve agir no impulso, que é importante dialogar antes, que é importante buscar entender o que está acontecendo ao seu redor, porque Ogum se arrependeu do que fez, mas aí já era tarde demais. Assim, como eu nunca tinha pensado em ser candomblessista, nunca, nos meus maiores pensamentos, eu pensei que um dia iria dançar rabutô, ou melhor, afrobutô. Mas foi aí que um outro Benjamin apareceu. Abras. Benjamin Abras. Abras é artista interdisciplinar, candomblessista, capoeirista, congueiro. Foi ele que, após longa prática e pesquisa, ao encontrar o butô, incorporou movimentos e gestos da sua própria trajetória de vida, da sua experiência. E assim, desenvolveu isso, essa nova forma estética, um método artístico, um dançar, o afro
Butô. Para mim, o Afro-Butô tornou-se uma ponte. Ponte essa que me leva para dentro de mim mesma. Para os meus dentes, para os meus dentes, para os meus agoras. Esse dançar, que no máximo da sua força do movimento e no seu mínimo ritmo, configuram um caminho para minha ancestralidade, uma escuta para minha fé. Danço para encontrar a força do orixá dentro de mim, que pelo meu ori passa e deságua nas pontas dos meus dedos e dos meus cabelos. Ancestralidade que vaza e vaza e vaza e vaza. As religiões afro não funcionam com a noção de indivíduo que a gente está acostumado, ou pelo menos não com a mesma noção, porque a pessoa é uma coletividade. Por bem ou por mal, ninguém está separado de ninguém. Então, o fato de que toda pessoa precisa de outras é uma base dessas religiões. Então, se positiva a necessidade do outro, se positiva a mutualidade, a troca, o compartilhamento, é a união que faz a força. Eu ouvi já de um preto velho que sozinho ninguém tem força. Então essa coletividade inclui, é claro, o próprio planeta, né? O próprio meio ambiente, porque para o povo de santo, os orixás são a natureza. O historiador Luiz Antônio Simas fala que todas as manifestações culturais da diáspora são experiências de reconstrução de laços de comunidade. E aqui no Brasil a gente tem como exemplo a escola de samba, a capoeira, o jongo, as religiões afro. Eu digo isso porque é muito frequente que, além dessa caricatura que as pessoas têm da religião, o receio ou até mesmo a recusa que elas têm de fazer parte de algum segmento religioso está bastante relacionado a uma ideia de indivíduo, a uma certa ideia de indivíduo, porque a gente se aprende a pensar como indivíduo. E o neoliberalismo, ele tem ampliado muito essa ideia de um indivíduo que se quer completamente emancipado, independente, capaz de qualquer coisa, e pensar o indivíduo dessa forma é uma coisa típica de uma sociedade como a nossa, que é meritocrata, que é utilitarista e que coloca o indivíduo como um meio e como um fim. Atualmente tem acontecido esse fenômeno de haver um excesso de referências, então as pessoas procuram por referências de várias religiões, de várias teorias, de várias terapias, seja porque elas admiram, seja porque está na moda. Então as pessoas vão colecionando essas referências que acabam tendo alguma relação com o ego delas ou com uma necessidade mais momentânea. E são referências que têm que caber nesse imediatismo, numa conexão que a pessoa está buscando de forma autocentrada. Então é comum que elas acabem se tornando efêmeras, superficiais, que elas sejam até banalizadas. É muito diferente de você ter uma relação, por exemplo, com o universo dos orixás,
porque você viu na internet, porque você leu no livro, porque você ouviu na música de um determinado artista, é muito diferente do que você fazer parte de um terreiro, de que fazer parte de uma comunidade, de ter responsabilidade perante um grupo, de ter comprometimento. E que seja uma coisa que te transforme, que até te dê uma identidade. Então, essa ideia de uma pessoa totalmente livre, de um indivíduo transcendente de qualquer tipo de amarra social, ela fica ameaçada. Sendo que a gente sabe que esse conceito de liberdade absoluta, ele não existe, ele é uma ilusão. Nós só existimos em coletividade. Então, a pergunta que as religiões afro-brasileiras acabam provocando é: de que forma você está ou não contribuindo para essa coletividade que você faz parte e da qual você depende? Mas por onde se começa um caminho e existe um começo para as histórias, não sei. Me parece que é da ordem da continuidade, do pertencimento. Eu sou porque eu estou. Orixás e entidades são vivos e se manifestam na minha vida. Como diz o Abras, esse momento foi sonhado pelos nossos avós.